Olá a todas e a todos, sejam bem-vindos para a nossa última palestra do dia, né? Então, para a gente encerrar com chave de ouro esse terceiro dia de Congresso Nacional de Entomologia Online, temos agora uma palestra intitulada Principais mosquitos de importância médica na Amazônia brasileira, aspectos taxonômicos e bioecológicos. Essa palestra será proferida pelo mestre Francisco Augusto da Silva Ferreira, ele que possui graduação em Ciências Biológicas, na modalidade licenciatura, pelo Centro Universitário do Norte, Uninorte. Ele é mestre em Entomologia, pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, atuou e possui experiências na docência, tanto no nível médio, técnico e superior, onde ele foi professor da Secretaria do Estado de Educação do Amazonas e do Instituto Federal de Educação do Amazonas, o IFAM, e atualmente ele é doutorando do programa de pós-graduação em entomologia também do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, onde ele desenvolve pesquisas relacionadas à bioecologia e à taxonomia integrativa de espécies de Amazônia, que são espécies com ocorrência na região amazônica. E as principais áreas de atuação do mestre Augusto são controle biológico de anófilis, entomofauna associada a anófilis, bioecologia e taxonomia integrativa de Culicide, com ênfase em Amazônia, Então, ele vai apresentar agora a sua palestra, muito interessante, um tema extremamente importante, e passo agora a palavra para o mestre Francisco Augusto, e desejo a todos uma excelente palestra. Não se esqueçam de acompanhar as nossas redes sociais, o nosso Instagram, @bio10digitalcursos, a nossa página do Facebook e se inscrever no nosso canal do YouTube, e ativar o sininho para receber as notificações. Esse evento, o primeiro Conaint, é organizado pela Bio10 Digital Cursos com o apoio da revista científica Journal of Education, Science and Health, onde serão publicados os anais do nosso evento. Então, de antemão, quero agradecer aqui ao mestre Augusto por ter aceito o convite e passo agora a palavra para você e desejo a todos uma excelente palestra. Até mais! Então, boa noite a todos. Eu me chamo Francisco Augusto, eu sou discente do curso de pós-graduação em entomologia do INPA, nível doutorado, e agradeço a organização do evento pelo convite para falar sobre um tema que é bastante relevante para cá, para a Amazônia, que é sobre os mosquitos de importância médica. Tá? Então, nessa palestra, a gente vai estar abordando um pouco sobre aspectos taxonômicos e também os bioecológicos. Então, a Amazônia, ela, como todos sabem, é o maior bioma do Brasil, tem mais aí de 4 milhões de quilômetros quadrados, tem rica biodiversidade. Essa biodiversidade ela se estende também aos insetos transmissores de doenças. A Amazônia também possui a maior bacia hidrográfica do planeta, tá certo? Que vai desaguar aqui no Oceano Atlântico, cobrindo uma área aí de cerca de 6 milhões de quilômetros quadrados. E o rio Amazonas tem mais de 1.100 afluentes. Então é uma região rica em recurso hídrico. Todas essas condições ambientais, elas são favoráveis para a manutenção ou aumento de doenças transmitidas por insetos. Então, para nós termos uma noção da complexidade do bioma amazônico, nós temos aqui uma vista aérea da nossa região aqui de Manaus, tá? Como vocês podem observar aqui, cidade de Manaus, a cidade de Iranduba, os municípios vizinhos aqui, os rios, que cortam a região, percebam que tem diferentes características, essas coleções hídricas. A população humana habita nessa região, interagindo com esses insetos que são transmissores de doenças e com seus patógenos, consequentemente. Essa região amazônica ela vem sofrendo intensas mudanças ambientais, causadas pelo homem,
tais como o desmatamento, o crescimento das cidades, a abertura de estradas, e mais recentemente tem crescido o aumento da atividade de garimpos. Todas essas atividades antrópicas, elas vão favorecer o contato do homem com insetos, né? E dentro do grupo dos insetos existem aqueles insetos de importância médica que vão estar atuando na transmissão de protozooses e arboviroses. Então, quais são os insetos que são considerados aqueles de importância médica? São todas aquelas espécies envolvidas no processo de saúde e doença do homem, tá certo? Então, nós temos essa cadeia aqui dentro do ambiente, né, os insetos vetores, interagindo aí com seus patógenos e seus hospedeiros. E quando eu falo aqui do ambiente, eu falo da região aqui amazônica, tá certo? E esses insetos, eles podem atuar como vetores mecânicos ou vetores biológicos de patógenos, tá? E os dados que são gerados a partir do estudo desses itens aqui que estão presentes no ambiente, eles são importantes porque vão viabilizar a elaboração de políticas públicas, principalmente visando o controle dessas doenças. Afinal de contas, essas doenças tropicais, elas causam muito prejuízo ao sistema público, né, de saúde. Então, muito investimento é feito para controlar os possíveis surtos de doenças tropicais, como malária, leishmaniose, doença de Chagas e etc. Então, a transmissão mecânica, os insetos podem atuar como vetores no tipo de transmissão mecânica. O exemplo clássico aqui é o da mosca e da barata, né, que por conta do seu hábito alimentar, ela frequenta ambientes ricos em bactérias, em agentes patogênicos, né, micro-organismos patogênicos, e essas bactérias elas ficam aderidas aqui às pernas e às peças bucais desses insetos, e aí, como são animais sinantrópicos, ou seja, que convivem com o homem, eles vão estar adentrando as residências aí, contaminando os nossos alimentos, podendo causar no ser humano doenças entéricas. Então, esse é um tipo de transmissão mecânica. Os insetos estão transportando esses agentes causadores de problemas entéricos nas suas peças bucais e pernas, né? Outro tipo de transmissão mecânica, esse aqui é um caso curioso da relação entre as fêmeas de Anopheles com essa espécie Dermatobia hominis, que causa a miíase primária, né? Então, o que ocorre? A mosca da Dermatobia hominis, ela captura o Anopheles aqui, a fêmea do Anopheles, no ar, né? Ela acaba capturando esse mosquito voando, e aí ela deposita alguns ovos de Dermatobia no abdômen, né, desses mosquitos. E aí, como o mosquito a fêmea precisa fazer o reparto sanguíneo, né, para maturar os ovos, o que acontece? Ela acaba transportando esses ovos de Dermatobia hominis até um hospedeiro vertebrado. Tá? Então, a pessoa ela vai ser premiada aí com uma ferrada de mosquito que pode transmitir a malária, e aí vai um bônus aqui, que é os ovos aí de Dermatobia hominis que vão estar também invadindo o organismo. Tá? Então, aqui é uma imagem de uma infecção por Dermatobia hominis, olha só. Aqui é a lateral do corpo da larva, aqui é o bico de uma larva e aqui outra larva saindo. Né? Então, tem 3 indivíduos aqui se desenvolvendo no tecido vivo. Né? Entretanto, o maior papel, a maior importância epidemiológica dos mosquitos enquanto a sua atuação como transmissores biológicos, né, de patógenos. Então, na transmissão biológica, ela vai requerer uma associação muito mais específica entre o inseto vetor, o patógeno e o hospedeiro. Esse exemplo aqui é um exemplo dos integrantes aqui que fazem parte da cadeia de transmissão da elefantíase, né? Então, nós temos o agente etiológico, que é a Butéria brancoft. O vetor é o Culex quinquefaciatus. Aqui nós temos uma filária saindo da probóscide, né, que é o aparelho bucal. Essa camada ampliada aqui é a ponta aqui da probóscide do mosquito fêmea. Tá? Então, a Butéria brancoft ela vai migrar para os vasos periféricos da pele humana aqui,
no horário de atividade do Culex quinquefaciatus. Então, dessa maneira, ela vai entrar no organismo do mosquito, tá? E lá vai completar parte do seu ciclo de vida e assim é propagada essa doença, né? A transmissão ocorre. Então, a principal característica aí das pessoas que são infectadas, acometidas por elefantíase é essa deformação, né, nos membros por conta do acometimento dos vasos linfáticos. Então, esse tipo de transmissão biológica requer uma coevolução, uma relação muito mais profunda entre o agente etiológico e o vetor, ao contrário da transmissão mecânica. Para que a transmissão biológica ocorra, é necessário aí que os insetos, né, os mosquitos, eles realizem a hematofagia. A hematofagia, ela surgiu, é um comportamento, obviamente, de ingerir sangue, ela surgiu várias vezes dentro do reino animalia, né? Ou seja, ela é polifilética, ela surgiu várias vezes de maneira independente, tanto é que nós temos vertebrados, que são hematófagos, como os morcegos, né, demólidos e rotungos, e está presente em mais de 14 mil espécies de artrópodes, dentro de 14 famílias. Aqui estão representadas algumas delas, os tabanídeos, né, que são as mutucas, a ferrada é bastante dolorida, os culicídeos, que são os mosquitos propriamente ditos, e os redovídeos aí, que são os transmissores de doença de Chagas. Tá? Esse comportamento inicialmente surgiu em carrapatos de aves. Então esses carrapatos, eles se alimentavam de detritos presentes nas penas e viram nos ferimentos, né, uma fonte de recurso disponível. Então eles passaram a se adaptar também a ingerir sangue. Então foi a primeira vez que surgiu o hábito hematofágico dentro da linha evolutiva dos animais. E para que a hematofagia ocorra, os insetos, eles precisam produzir defesas aí, né? Eles precisam furar as defesas do hospedeiro, no caso. Então, na saliva desses insetos, nós vamos ter a presença aí de anticoagulantes e vasodilatadores, que são substâncias essas substâncias que causam a alergia e aquela sensação de coceira, né, após a picada. Os anticoagulantes vão impedir que o ferimento ele feche, e os vasodilatadores vão aumentar a quantidade de sangue circulando naquele vaso, de modo que o inseto ele possa ingerir a maior quantidade de sangue em o menor tempo possível. Essas aqui são os principais insetos de importância médica, tá? Todos são hematófagos, obviamente. Os psicodídeos, eles são os mosquitos palha, os flebótomos, né? Estão envolvidos na transmissão das leishmanioses. Os ceratopogonídeos, eles são os maruins, popularmente conhecidos como maruins. Eles transmitem arboviroses. Os simolídeos, eles são popularmente conhecidos como piuns. E eles podem transmitir vermes filares, né? Os redovídeos, como eu falei, são transmissores do agente etiológico causador da doença de Chagas, e os mosquitos, que é o principal grupo de importância médica, né, dentro do grupo dos insetos, de modo que nenhum outro animal na natureza está envolvido com tantas mortes, né, a humanos quanto os culicídeos, né, os mosquitos. Então, aqui um pouco sobre os aspectos taxonômicos dos mosquitos. Eles pertencem aí ao reino Metazoa, antigo reino animalia, ao filo Arthropoda, classe Insecta, ordem Diptera e família Culicidae, né? E essa família ela é subdividida em duas subfamílias, que é a subfamília Culicidae e a subfamília Anophelina. Os anofelinos, eles se destacam aí na transmissão de malária, enquanto que os culicídeos, né, eles se destacam na transmissão de arboviroses, principalmente. Atualmente nós temos 3.585 espécies válidas, dentro de 113 gêneros, tá? E se considerarmos a classificação tradicional de Aedino, esse número de gêneros cai para 41. Então, aqui na nossa região, a região tropical, nós temos aqui dentro da subfamília Culicine 2 gêneros, né, que é o gênero Anopheles e o gênero Chagasa. E dentro de Culicine nós temos ainda uma grande variedade de gêneros aí. Eu não vou me estender muito sobre isso, mas cada cor dessa representa uma tribo, eles podem ainda ser classificados dentro
tribos, né? E dentro desses gêneros aqui, nós temos aqui uns bem populares no contexto de importância médica, né? Que é o gênero Aedes, o gênero Culex, o gênero Sabetes, o que mais? O gênero Hemagogos, todos esses aí atuando na transmissão de doenças ao homem e a outros animais. Essa é a árvore filogenética dos culicídeos, dos Diptera, no caso, da ordem Diptera. Os culicídeos, eles estão aqui, ó, a posição dos culicídeos é essa, como grupo irmão de Calbóriide. Eles surgiram aí no período Cretáceo da Era Mesozoica, há cerca de mais de 100 milhões de anos atrás. Então, quais são as características comuns entre todos os mosquitos, né, propriamente ditos? As asas, elas são dotadas de escamas nas veias, então cada linha dessa aqui é chamada de veia, e nessas veias estão posicionados aí conjunto de escamas, que tem importância taxonômica, inclusive. Tá? As pernas, elas são alongadas, elas são longas, e as tíbias, elas não contêm espinhos, elas têm sedas, mas não têm espinhos. Outra característica dos culicídeos é a ausência de ocelos, eles não possuem ocelos. E o clípio, que é essa estrutura aqui onde se encaixa a probóscide, ele é bem desenvolvido. Além disso, tem a presença aqui de sedas pré-alares. Tá? Se nós observarmos aqui uma imagem de microscopia de varredura, pode observar aí que esse conjunto aqui são as sedas pré-alares que ficam localizadas antes da inserção da asa. Tá? Além disso, nessa região da cabeça, que é essa região occipital, temos aí a presença de escamas eretas, né? Então é outra característica dos culicídeos. As formas imaturas dos mosquitos, dos culicídeos, elas se desenvolvem em coleções hídricas que são chamadas de criadouros. Esses criadouros, eles podem ser naturais, que são aqueles formados pela sua própria natureza, lagoas, igarapés, lagos, buracos nos troncos de árvores, bromélias, orquídeas, qualquer coleção de água que é natural, ela é utilizada por algum grupo de culicídio. E nós temos aí os artificiais presentes nas grandes cidades, né? Nas cidades, no meio urbano, que são os camburões, que são utilizados para armazenamento de água, as caixas d'água, garrafas, tampas de garrafa, qualquer também recipiente que acumule água, tem grupos de mosquitos que podem aproveitá-la para utilizar, visando o desenvolvimento das formas imaturas. Então, o ovo dos culicídeos ele pode ter diferentes aspectos, diferentes características, como vocês podem notar aqui, dentro dos gêneros, né? Eles podem ser elípticos, como no caso aqui dos ovos do Aedes, podem ser ovoides, podem ser ainda subtriangulares, como aqui em Sabetes. A duração da oogênese, né? Ou seja, a formação do ovo dura aí entre 2 a 3 dias. E aqui nós temos algumas diferenças. Esses ovos eles podem ser colocados em jangadas, como em culex, todos aderidos, ficam boiando sobre a água. Eles podem ser colocados agrupados, mas não em jangadas, podem ser colocados ainda de maneira individual, como aqui os Aedes e os Anopheles eles fazem, ou ainda aglomerados aqui fixos em macrófitas aquáticas, como ocorre dentro do gênero Amassona. As larvas, elas são também, como os ovos, né? Todas as fases de maturação aquáticas. Elas apresentam a cabeça dotada de antenas e partes bucais bem desenvolvidas e o corpo dividido em cabeça, tórax e os segmentos abdominais. E na extremidade aqui posterior nós temos a presença de um sifão, que é a estrutura utilizada para troca gasosa dessa larva. Ela vai estar respirando por meio dessa estrutura. Tá certo? Então esse sifão ele pode se apresentar também com diferentes características. Ele pode ser longo, como é encontrado em Culex, que é um bicho que vive em ambiente com água poluída, algumas espécies, né? Em Aedes ele tem esse aspecto. No caso dos Monsonia, ele é adaptado para capturar os aerênquimas das macrófitas aquáticas, então ele fica aderido lá, retirando o oxigênio da macrófita para realizar suas trocas gasosas. E no caso dos Anopheles, eles não têm sifão, eles têm uma placa espiracular aqui no final
dos segmentos abdominais, que é por onde também eles realizam as trocas gasosas. Então, como vocês podem ver aqui, outra diferença básica entre a família Culicine e a família Anopheline é a posição da larva no corpo d'água. Então, se a larva está paralela à superfície da água, então é o Anopheline. E se ela estiver nessa posição, dotada de sifão, ela é da subfamília Culicine. As pulpas, elas possuem esse aspecto de vírgula, elas são móveis quando perturbadas, mas geralmente elas ficam paradas, e elas realizam as trocas gasosas por essa estrutura, tá? Que é denominada trompeta. Então nós temos aqui uma pulpa de Culex, a pulpa aqui de Mansonia fixa também nas macrópodes, fazendo aí o processo de respiração dela, e a de Aedes e Anopheles também. O adulto, ele que tem importância epidemiológica, tá certo? A diferenciação entre macho e fêmea, ela pode ser realizada por meio do aspecto da antena, sendo que a antena de Anopheline ela tem toda essa ornamentação, ela é denominada plumosa, do tipo plumosa, enquanto que as fêmeas elas não possuem toda essa ornamentação. Tá? Então a diferença entre macho e fêmea é só olhar para a antena. Então nós vemos aqui um macho de Aedes aegypti, aqui em repouso. Tá? Da mesma maneira, no caso dos anofelinos, as fêmeas dotadas aí de antenas plumosas, enquanto os machos dotados de antena plumosa e as fêmeas dotadas de antenas sem essa ornamentação. Então, não somente para transmitir doenças, os mosquitos eles estão na natureza, eles têm a importância deles em diversos aspectos, né? Eles podem ser fonte de alimento, o adulto ele pode servir de alimento aí para vertebrados e outros artrópodes, e da mesma maneira as formas imaturas, as fases imaturas aí no meio aquático, elas servem de alimento para outros insetos aquáticos, para outros mosquitos inclusive, e para vertebrados como pequenos peixes. No contexto econômico, a reprodução exacerbada de mosquitos ela pode aí resultar em perda de peso e produtividade na pecuária, por conta da perturbação, né, dos animais domésticos e perturbação também no homem, e também interfere na qualidade de vida e no desenvolvimento econômico dessas regiões que são afetadas, tá certo? Então, isso aqui é a região, isso aqui é uma foto de uma residência localizada numa área de influência hidrelétrica aqui. Todos esses pontinhos aqui são mosquitos do gênero Mansonia. Tá? E aqui o braço do rapaz sendo atacado por mosquitos Mansonia. São mosquitos que se desenvolvem bem em ambientes alterados por empreendimentos hidrelétricos. Vale ressaltar, no contexto econômico ainda, o quanto que é gasto no tratamento de doenças que são transmitidas por mosquitos, né? Então, tem esse efeito também na economia. E alguns estudos, como esse aqui de Dorvillet, propôs a utilização dos mosquitos como indicadores de degradação ambiental. Então, o trabalho de Dorvillet 96, ele indica que Anopheles cruzi, que é pertencente de ambientes preservados. Então, se você for na natureza e encontrar essa espécie, indica que esse ambiente está preservado, ao passo que se você vai na natureza e encontra hemagogos e sabetes, aquele ambiente ali considerado um ambiente intermediário entre natural e alterado. E se você for num ambiente que tem alta densidade de Aedes escapulares e mosquitos da tribo Mansoniini, que são dos gêneros Mansonia e Completidia, são indicativos aí de ambientes alterados. Tá? Então aqui nós temos a Mansonia e o Aedes escapulares, aqui uma fotografia dele. E a importância maior dos mosquitos é enquanto transmissores, né, de doenças, de micro-organismos patogênicos, vírus, bactérias, protozoários, ao homem e outros animais. Então nós temos aqui algumas dessas doenças, né? A girofilariose, que é a verme do coração do cão, a malária, a elefantíase e as arboviroses. Então quais seriam as principais doenças aí transmitidas pelos mosquitos, né? Pelos culicídios? Então nós temos a malária, dengue, febre amarela, chikungunya, zika e as demais filarioses, como a elefantíase. E temos ainda um conjunto de doenças que são menos conhecidas pela população, né? Nós temos todas elas arboviroses.
Então, esse termo arbovirose é um termo que foi criado para se referir àqueles grupos de vírus que são transmitidos por artrópodes vetores. Então, nesse contexto aí, nós temos febre maiaro, encefalite equina do leste, conjunto de encefalites, né, equina venezuelana, de São Luís, febre do oeste do Nilo e muitas outras mais que são menos conhecidas ainda. A principal doença, uma das principais doenças que são transmitidas pelos mosquitos é a malária, que é uma doença infecciosa febril aguda. Esse mapa aqui mostra a incidência, essas áreas, as áreas que têm verde mais escuro são as áreas de alta incidência de transmissão de malária. 99% dos casos de malária no Brasil estão na região amazônica. Em nível mundial, cerca de 243 milhões de casos clínicos são contabilizados, né, ao ano, e mais de 700 mil mortes, principalmente de crianças no continente africano. Ainda é considerado um importante problema de saúde pública, tá? E cerca de 3,3 bilhões de pessoas vivem em áreas de risco de transmissão de malária. Considerando os aspectos epidemiológicos aqui do Brasil, né, da região amazônica, nós podemos observar aí que teve essa linha aqui, com o azul mais claro, é do ano de 2021. Então, nos primeiros anos aí nós tivemos uma queda de 33% dos casos de malária, mas sempre fazendo aquela ressalva que nós estamos em ano de 2020 e 2021, esses anos aí com a pandemia, então a gente não sabe até que ponto esse trabalho de vigilância está sendo feito. Apesar de a gente confiar, claro, nos nossos órgãos, né, de vigilância, a pandemia ela afetou o trabalho de todo mundo, né? E não é diferente com os agentes de saúde. Mas isso aqui para mostrar para vocês que no contexto da malária, ela está mais presente aqui a partir do segundo semestre, na região amazônica, tá certo? Se nós fôssemos analisar o pico de densidade do Anopheles daringe, que é o principal vetor, ele vai estar aqui entre os meses de maio e junho. Então, precede o período de maior transmissão de malária na região amazônica, tá? E aqui nós temos a distribuição de casos segundo o agente etiológico. Essa banda aí em laranja corresponde aí à malária falciparum e malária mista, enquanto que a azul, malária vivax, causada por Plasmodium vivax. E notem aí o aumento de malária causada por Plasmodium falciparum, tá? Principalmente associada a áreas de garimpo. Então, como vocês devem ter observado na mídia, recentemente tem sido falado bastante sobre o aumento da atividade de garimpo, e essas pessoas que vão trabalhar nessas áreas, elas ficam expostas à malária. Aqui nós temos aqui aspectos epidemiológicos da malária. Então, nota-se que essa barra em azul representa a malária causada por Plasmodium vivax, enquanto que essa coloração em laranja é causada por Plasmodium falciparum. E os maiores índices aí de Plasmodium, de malária falciparum, malária grave, está presente aqui no estado de Roraima, aqui no ano de 2021, né, como tem aumentado, e também Amazonas e Acre. São os 3 estados aí que apresentam maior índice, né, de malária grave ou malária causada por falciparum. E como eu falei para vocês, ó, aqui considerando as áreas especiais, né, a infecção de malária em áreas especiais, esses dados são do Ministério da Saúde, do CIVEP. Então nós tivemos um aumento de 98% das atividades dos casos de malária em garimpos, né? Todas as demais áreas tiveram queda, ó. Temos queda nas áreas indígenas, nos assentamentos, na área rural, na área urbana, mais um aumento na área de garimpo. Então esse é o principal vetor da malária humana no Brasil, é a espécie Anopheles daringe. Ele tem por características ser um mosquito antropófago, ou seja, ele gosta de fazer o reparto sanguíneo, a picada no ser humano, e essa picada ela pode ser feita dentro do domicílio ou fora do domicílio, né, que é comportamentos denominados endofilia e exofilia respectivamente. Então esse conjunto, esse comportamento do Anopheles daringe faz com que ele seja capaz aí de causar surtos de malária mesmo ele estando em baixa densidade. Tá? Além disso, ele é conhecido como monofelino fluvial porque a dinâmica dele acompanha os rios aqui na nossa região amazônica.
Então, eles podem se desenvolver em criadouros artificiais, o Anopheles darlingii. Dentro dos criadouros artificiais, nós temos aí os tanques de piscicultura, as poças de alaria, poças de beira de estrada, e podem ainda se desenvolver nos criadouros naturais, que são braços de rios, igarapés, lagoas, ambos muito comuns aqui na região metropolitana de Manaus, por exemplo, e nas cidades amazônicas como um todo. Então, quais seriam as principais características morfológicas do Anopheles darlingii, né? Então, se nós pegarmos aqui, isso aqui é a placa espiracular da larva, tá certo? E nessa placa espiracular nós temos uma seda que é chamada de L3, que ela é bastante longa em Anopheles darlingii, diferentemente do encontrado nas demais espécies. Então, esse é um caractere diagnóstico para Anopheles darlingii, considerando a fase larval, né? E no caso dos ovos, a gente tem a presença aqui dos flutuadores e a presença de uma estrutura semelhante a uma coroa aqui na região anterior do ovo, tá certo? Então, essa coroa aqui ela só é observada em Anopheles darlingii e também é utilizada como caráter diagnóstico para essa espécie. No adulto, a gente tem a presença das manchas. Essas manchas elas são formadas por escamas, né, presente na veia, como a gente viu nos slides anteriores. Então, a mancha pré-humeral, que é essa bem aqui, a primeira, ela é maior do que a clara seguinte. Então, essa é uma característica diagnóstica para darlingii. Associada a essa característica, nós temos aí a presença dos últimos tarsômeros aqui, a partir do tarsômero 3 até o 5, inteiramente brancos. Então, aqui, por exemplo, para diferenciar para vocês, a gente tem duas asas, uma asa de Anopheles darlingii e uma asa de Anopheles albitacis. Uma asa de Anopheles darlingii com essa pré-humeral bem longa, maior do que a clara seguinte, enquanto que de albitacis ela é bem curta e menor que a branca seguinte. A grosso modo, tem outras características, mas a grosso modo dá para diferenciar assim as duas espécies. Essas espécies aí, elas atuam, como já está sendo debatido na transmissão da malária. A transmissão ela ocorre após a picada de uma fêmea infectada do Anopheles. Ela vai ingerir as formas infectantes, que são chamadas de esperozoítos. Esses esperozoítos eles vão migrar até o fígado, vão se diferenciar em merozoítos. Posteriormente, esses merozoítos vão atacar as células, os glóbulos vermelhos do sangue, e dentro dos glóbulos vermelhos vão se diferenciar aí em gametócito masculino e feminino. Após uma picada de uma fêmea saudável, continua o ciclo do parasito dentro do mosquito agora, na qual vai ter a união desses gametócitos e formação de zigoto. Esse zigoto, posteriormente, vai dar origem a outros esperozoítos, que vão migrar para a glândula salivar do Anopheles, que vai estar apto a transmitir a malária para uma pessoa saudável. Então, resumidamente, é esse o ciclo da malária. Agora, mudando um pouco, saindo um pouco desse tema de malária, considerando os principais vetores aqui na região amazônica, nós temos uma outra espécie, que é a Magogos antinomis, que é o principal transmissor da febre amarela silvestre. Tá? Então, é esse mosquito aqui com esses tons metálicos, né, azulado, um mosquito bem bonito. A distribuição dele não é só na Amazônia, tá, pessoal? Ela está presente aí em grande parte do país, como vocês podem observar aqui. Então, eles são brilhantemente coloridos, como aqui nas principais características, né? O escudo com tonalidade verde escura, e o fêmur posterior ele é coberto por escamas prateadas, como nós podemos ver nesse exemplar que está montado aqui. Qual é o hábitat desse bicho? Onde ele vive? Florestas pluviais primárias, aqui nas florestas umbrófilas aqui na região amazônica. As formas imaturas se criam em ocos de árvores e ficam localizadas bem na altura do dossel. E eles, além da febre amarela silvestre, são capazes também de transmitir aí a febre maiara. Outra espécie que é relevante quando se fala de febre amarela é o Magogos leucocelanos. Diferentemente do Magogos antinomis, ele não tem aquela coloração, né, esverdeada, azulada, como vocês podem ver aqui nessa imagem. Ele parece bastante com o Aedes albopictus, esse exemplar, tá, essa espécie. A diferença entre albopictus e essa espécie, por exemplo, né, a grosso modo, dando uma visão bem superficial, é que essa espécie aqui não apresenta as marcações nos tarsômeros
aqui nas pernas. O caso do albopictus ele possui. E diferente também de hemagogus antinomes, o hemagogus leucocelanos ele pode frequentar aí o domicílio de humanos, né? Então aumenta um pouco a importância epidemiológica porque está em contato com o ser humano. Então ela vai apresentar o escudo, que é essa região aqui do tórax, né? O escudo é essa região bem acima do tórax. É coberto de escamas escuras com elementos prateados, dispostos aí em uma faixa mediana, como observado em Aedes albopictus. E assim como hemagogus antinomes, se desenvolve as formas imaturas em buracos, né, de árvores e internódios de bambus. A distribuição de hemagogus leucocelanos também é semelhante com a de hemagogus antinomes. Então esses mosquitos aí, eles atuam na transmissão da febre amarela silvestre. A gente vai ressaltar que a febre amarela urbana já foi erradicada do país, né? O último caso foi registrado na década de 40. Mas, porém, o ciclo silvestre ainda a gente ainda tem casos de febre amarela silvestre no Brasil. Tá? Então todas essas espécies aqui já foram encontradas naturalmente infectadas pelo vírus da febre amarela, que essas espécies fazem aí a circulação do vírus entre os animais selvagens, né, principalmente macacos. Porém, como eu falei para vocês, algumas delas podem entrar em contato com o ser humano, podem visitar os domicílios, fazendo com que a transmissão da febre amarela ocorra para seres humanos, ou ainda os seres humanos adentrarem a mata para caçar, para fazer alguma atividade agrícola, extrair madeira, e aí ficam expostos também a esses vetores. Tá? Sendo que esse ciclo urbano, voltando a repetir, ele está erradicado no Brasil. Então, esses aqui são dados epidemiológicos da febre amarela, também retirado como fonte o Ministério da Saúde. Podemos ver aí os casos de febre amarela silvestre, né? Em 2017 teve um grande aumento, foi para 89 casos. E principalmente eles estão localizados aqui na região sudeste, né, do país, com focos aqui também na região amazônica e até o nordeste também. E outra espécie de importância de relevância epidemiológica é o Aedes scapularis, ou Oclerotatus scapularis. Alguns autores preferem elevar o subgênero Oclerotatus à categoria genérica. Tá? As principais características do Aedes scapularis tem esse tegumento torácico na tonalidade marrom, como vocês podem observar, e o escudo é dotado de escamas brancas, formando um círculo, tá? Na região anterior. Essa aqui é a distribuição do Aedes scapularis no Brasil. Nós temos Aedes scapularis aqui na Amazônia, apesar de não estar aqui registrado, a gente tem a presença de Aedes scapularis aqui, e a registro da participação dessa espécie na transmissão de Bucaera brancoff, de Girofilarimbits, e vários tipos de arbovírus. Tá? Essa espécie ela se desenvolve em coleções hídricas expostas ao sol, ela se desenvolve bem em ambientes alterados, então daí a importância epidemiológica dela, está em intenso contato com o ser humano, e tem maior densidade aí período chuvoso. Então, podemos observar aqui nessas imagens alguns retirados de Foratinha 97, alguns dos recipientes que foram encontrados Aedes scapularis, que também são utilizados por os principais vetores aí de dengue, chikungunya e zika, né? O principal vetor que é o Aedes aegypti, como vocês já conhecem. E aqui eu vou falar, como já é bastante conhecido o Aedes aegypti, bastante popular, eu vou falar só um pouco sobre diferenças entre ele e o Aedes albopictus. No caso do Aedes aegypti, ele tem a presença desse conjunto de escamas prateadas brancas aqui no escudo, formando esse aspecto de lira, enquanto que o albopictus tem essa faixa central de escamas prateadas e brancas, né? Considerando o estágio larval, na altura do 8º segmento, tem uma estrutura lá que é chamada de pecten, do 8º segmento, que é um conjunto de espinhos. Então, no Aedes aegypti, ele vai ter esses espinhos acessórios aqui, cada espinho desse, individual, tem espinhos acessórios, e em Aedes albopictus o espinho ele é único. Então, é uma forma aí de diferenciar Aedes aegypti e Aedes albopictus, quem tiver interesse em trabalhar com essas espécies. E, por fim, nós temos aqui dados da incidência de dengue, né, nos últimos anos. Aqui é de 2021, a maior parte dos casos de dengue localizados na região centro-oeste, e aqui a região norte, onde nós estamos aqui localizados, aqui com também
o alto número de casos, né? De um modo geral, o dengue se encontra numa situação muito mais difusa, né, espalhada aqui por todo o Brasil. Aqui é a distribuição por municípios, onde esse vermelho cor de vinho são os municípios que têm maior incidência de dengue. Nota-se que a incidência de chikungunya é menor, a de Zika também é menor do que a incidência de dengue, considerando a distribuição dos municípios aqui do Brasil. Então, essa foi a minha palestra. Gostaria de agradecer à comissão organizadora do evento e estou à disposição de eventuais dúvidas, eventuais curiosidades dos participantes aí do evento. Um abraço a todos, boa noite. Olá, de volta aqui, né, agora para me despedir por essa noite maravilhosa, né, com tantas palestras interessantes, né, e a palestra do professor Augusto trouxe aí uma abordagem excelente sobre a taxonomia e sobre a bioecologia desses insetos, né, que tem uma importância muito grande na saúde pública. Então, quero agradecer muito, né, a todos que acompanharam a nossa programação hoje, especialmente aos nossos palestrantes, né, que trouxeram aí, né, todo esse enriquecimento com um pouco do seu conhecimento, porque eles têm muito conhecimento sobre a área que atuam, né? Então, isso abrilhantou demais a noite, sem sombra de dúvida. Então, obrigado a todos. Até amanhã, não se esqueçam, amanhã é o nosso último dia de evento, né? Teremos uma mesa redonda com o foco na entomologia médica e todos estão convidados a participar, porque, né, é de fato extremamente importante. Então, tchau, tchau, pessoal, uma boa noite a todos. Bom descanso.